Eu quero ler um versículo com os irmãos, que está no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Lamentações 3, 21. Aleluia! Achou aí comigo? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Você sabe de qual é esse texto, essa parte? Vamos ler juntos, vamos recitar juntos mais uma vez. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Olha o que o escritor, ungido pelo Espírito Santo, nos orienta. Pense que nesse momento que ele escreveu esse texto, ele estava falando de uma catástrofe muito grande sobre Jerusalém. Muito problema, muita dificuldade, muito sofrimento, fome, desemprego, injustiça social e um aperto muito grande. Não havia mais culto. Por que não havia culto? Porque o povo não ofertava, os sacerdotes não ministravam, não havia sustento e uma série de catástrofes e não havia culto. O escritor olha para Jerusalém e via as praças completamente vazias. Ele olha para as igrejas estavam vazias de pessoas, o templo de Jerusalém estava vazio, e ele dizia assim: aonde está aqueles que adoravam a Deus? Já não tinha mais. E ele diz aqui no livro que ele chorava, e o seu rosto queimava, já não havia mais lágrimas para chorar, de tanto desespero. E nesse contexto de sofrimento, ele para, respira e ouve a voz do Espírito Santo e escreve aqui: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esse livro de Lamentações, existe nele uma mensagem profética, uma aplicação deste texto, de todo o livro, falando do tempo da tribulação e da grande tribulação, falando do tempo logo após o arrebatamento da igreja, aqueles que ficam. Há uma aplicação maravilhosa, tremenda que se faz desse livro, falando do período depois do arrebatamento da igreja, onde a igreja já não existe mais, onde a igreja que tem é perseguida, os crentes que ficam são perseguidos, e uma grande dificuldade. E no meio desse contexto ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que pode nos dar esperança no tempo que estamos vivendo? Há muitas notícias boas, há muita gente sendo curada. Há poucos dias, semana retrasada, eu fiquei sabendo que um colega de ministério, que trabalhamos juntos, pegou Covid, estava mal, e ele me ligou e pediu oração. Passados uns dias, o meu cunhado me disse, eu falei: como que está fulano? E ele me disse: rapaz, estou sabendo que está mal a beça, e foi para o hospital e está com risco de ser entubado, já está com aquela máscara de oxigênio. Aquilo me abateu naquele momento. E naquele dia, era por volta de 3 horas da tarde, eu ajoelhei do lado da minha cama no meu quarto e fui orar, e comecei a orar por ele. E aí o telefone estava do meu lado, eu peguei o telefone e falei: vou mandar uma mensagem para ele. Talvez ele esteja dentro daquele hospital com o telefone na mão. E mandei, disse assim: estou orando por você agora. E desliguei, de repente chegou uma mensagem dele, era uma foto dele, com aqueles canos no nariz, soro e aquela máscara respiratória. Só mandou a foto, não pôde falar nada. Escritozinho, aquela mãozinha dizendo amém. E eu tomei o telefone e comecei a orar em línguas e a clamar o sangue de Jesus, e gravei a oração e mandei para ele a oração. E mandei aquela oração, depois eu ouvi o que eu falei, porque na hora eu fui falando pelo Espírito e fiquei ali orando por ele.
E ele agradeceu. E eu fiquei naquilo. Passados-se 2 dias, a mulher dele mandou uma mensagem, e eu recebi também, dizendo que ele tinha tido alta. Esse pastor estava em casa. Eu respondi: que notícia maravilhosa. E ele disse assim: muito obrigado, meu irmão. Ele mesmo falou comigo, pelas orações. Essa é uma notícia que traz esperança. Ele tem algumas deficiências patológicas, algumas implicações de saúde, talvez, eu não sei certo, coração e alguma outra coisa. E quando ele foi para lá, era uma notícia terrível. Mas de repente, chega-se a notícia, há muita notícia boa. Pastor Claudeci me deu uma notícia boa aqui agora. Teve um outro irmão que me deu uma outra notícia boa aqui agora também. Notícias de cura. Mas hoje o que se ouve é só catástrofe e doença. Eu recebi hoje umas mensagens do Zap no meu grupo de família, de várias pessoas idosas tomando a vacina e o líquido não sendo aplicado, sendo jogado fora, escondido, filmado. Eu pensei, eu mandei uma mensagem dizendo: isso só pode ser fake news, isso só pode ser uma maldade. Quem é que faz um negócio desse com uma outra pessoa? Depois surgiu uma mulher na internet, uma enfermeira no Rio de Janeiro, dizendo, acho que Rio, dizendo que a liderança do hospital mandou diminuir o oxigênio. Eu falei: meu Deus, isso não pode ser verdade. Mas há tanta notícia desse calibre chegando. Mas eu quero chamar você para filtrar o que você ouve, porque também há muita notícia de cura, de milagre, experiências bem-sucedidas. Há muita coisa boa, há muita coisa que você não precisa ver, não deve ver, nem deve ouvir. Não é fugir da realidade, não. A realidade está diante dos nossos olhos. Mas quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esperança. E eu me lembro de um texto que Tiago escreveu no 1º capítulo. Ele disse assim: quando alimento a minha fé, recebo força. Vamos dizer juntos, Tiago capítulo 1, o irmão de Jesus, lá na carta ele disse: quando alimento a minha fé, recebo força. Recebo força espiritual, recebo força emocional e recebo força física. Quando você alimenta a sua fé, você recebe esperança, você recebe força. Quando você recebe uma palavra de medo, de pânico, irmãos, precisa de todo um trabalho para reverter aquilo. Não é que a palavra de derrota, a palavra de sofrimento, a palavra do mal seja mais forte do que a palavra de Deus. Não é esse o problema. O problema está em nós, que a nossa mente humana já está tão bombardeada, tão massacrada, que para tirar uma palavra negativa se tem que ter um esforço muito maior. Eu chego para você e digo para você uma coisa de bênção, uma palavra de esperança. No mesmo momento chega um irmão e uma pessoa e diz para você uma palavra de catástrofe, de pandemia. Irmãos, sua alma, não é assim não? Sua alma fica em guerra, em conflito. E você, para retirar aquela palavra que aquele irmão disse, que aquela pessoa disse, você tem que fazer todo um trabalho espiritual, alimentar sua mente, começar, sabe, irmãos, é igual, por exemplo, assim, essa pandemia. Olhe para mim aqui, olha a câmera aqui, filme bem, preste atenção. A pandemia está aí, claro que está. Eu peguei Covid, lá em novembro eu peguei Covid, não foi fácil, mas venci. Na minha casa eu venci, tudo bem. Covid está aí, é inegável, tá bom? Mas preste atenção, como se pega o Covid? Se pega pelo contágio, de uma pessoa passa para outra, através da saliva, ou você toca num lugar que está contaminado e põe a mão no rosto, na boca. Agora escute bem, se você usar máscara e não pôr a mão na boca, você não pega Covid no rosto. Se você for conversar com a pessoa estiver de máscara, e você de máscara numa distância, você não pega Covid.
E as pessoas estão desesperadas, achando que vão pegar Covid andando no meio da rua. Não vai pegar, se não tem ninguém perto de você. Não fique tocando em todos os lugares e botando a mão no rosto. Não é para fazer isso. Você põe a máscara, e quando você quiser tocar no rosto, você vai higienizar a mão. Melhor é lavar a mão, ou jogar álcool. Se você fizer isso, você não vai pegar Covid. Porque muitas pessoas em casa estão pegando, porque as próprias pessoas da família, às vezes não tomam cuidado, levam o Covid para dentro de casa, para as pessoas queridas. Mas a regra é simples. Tem gente que não está saindo de casa, está com medo de ir na rua, não precisa. Os médicos estão falando, todas as vezes, tudo falando, nesse quesito todos falam a mesma coisa. Use máscara e faça higienização na mão, não põe a mão no rosto. Então descansa, fique em paz. Se você não pegou, talvez você não precise pegar nunca. É só porque a vacina já está aí. Quero trazer a memória, mas eles não falam assim. Eles são igual a mídia, e as pessoas são igual os 10 espias. Eles vão dar uma notícia verdadeira, mas a notícia é carregada de peso, de terror, e aí ela bate você. Então, com algumas pessoas é melhor não conversar. Algumas pessoas é melhor não ouvir o que falam. Quero trazer a memória que me dá esperança. E Tiago diz assim: alimente a sua fé. Porque quando você alimenta a sua fé, você recebe força. Você recebe força. Aquela mulher hemorrágica sofreu muito. Mas diz a Bíblia que a palavra que saía da boca dela era assim: se eu tocar nele, eu ficarei curada. Ela diz assim: se eu tocar em Jesus, na ponta da sua roupa, eu ficarei curada. Ela só dizia isso. O tempo todo ela dizia isso. E sabe o que aconteceu? Exatamente o que ela dizia. Pare de contar casos de catástrofe, de morte, de contágio, procure casos de vitória. Pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte, mas viveram. Pessoas, cidades que estão tendo resultados fantásticos, como Porto Seguro, por exemplo. Como outras cidades no Brasil estão tendo resultados fantásticos, por exemplo. Quero trazer a memória que me dá esperança. Essa é uma orientação clara que o Espírito está dizendo, e Tiago disse: se você alimentar a sua fé, você vai receber força. Quem não quer força? Força para trabalhar, força para estudar, força para ir à luta, força para enfrentar essa crise, que já estamos no final, já está terminando. O próprio Deus disse para Josué: fale da palavra, fale consigo mesmo a palavra, balbucie a palavra, murmure a palavra, fale baixinho, se impregne da palavra, se encha deste livro, porque ele vai trazer esperança ao seu coração, ele vai te fortalecer, ele vai te dar força, vigor. Sabe, irmãos, eu tenho tratado com pessoas, olha, irmãos, tem muita gente que pegou o Covid. O problema não foi pegar o Covid, o pior problema foi saber que tinha o Covid, que estava com o Covid. Quando ela soube que ela estava com o Covid, ela piorou. Milhares e milhares de pessoas. Ela piorou. Não pela doença em si, mas o estado emocional dela, de saber que estava com aquilo. Nós estamos vivendo dias, que nós estamos vendo a maldade das pessoas sem limite. Por isso que nós estamos também aqui na nossa igreja, conclamando você para amanhã fazermos um jejum, começa hoje, meia-noite até amanhã, vamos jejuar e vamos nos prostrar diante do nosso Deus. Domingo que vem é Páscoa, celebraríamos aqui uma grande festa de Páscoa, Deus o sabe, temos ensaiado, e ela será celebrada, não domingo, mas muito em breve, já está na ponta da agulha, os corais, as crianças, os ministérios de louvor, as equipes de teatro, as equipes de dança, as famílias, todos envolvidos, não vai caber aqui dentro. Então nós vamos ter um lugar mais amplo. Eu disse, não vamos desprezar, do jeito, nem que seja lá na frente, mas nós vamos celebrar a Páscoa. Mas essa semana,
teremos um grande marco no Brasil, anote o que eu estou falando. Um grande mover em nossa cidade. Há um povo aqui que clama. Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra. Abraão orou a Deus e disse: Deus, não destrua. Se lá tiver 10 pessoas justas, o Senhor destrói? O próprio Deus disse para Abraão: Abraão, se lá tiver 10 pessoas, só 10, eu não destruo nem Sodoma, nem Gomorra. Olha o poder da intercessão. Infelizmente lá não tinha, só tinha a família de Ló, que era Ló, 2 filhas e a esposa. Não tinha, tinha 4. Josafá estava numa situação impossível, não tinha saída, não tinha como sair. Olha o poder da intercessão. Não tinha escapatória. Era impossível ele se libertar, mas ele orou a Deus. Ele pediu, quantas vezes na Bíblia, eu poderia citar N's casos, orou a Deus e diz: Deus, muda essa situação. Muda essa situação. E Deus mudou. Não será diferente. Nós vamos orar, nós vamos clamar ao Deus do céu, e vamos pedir misericórdia ao Senhor. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A morte e a vida, diz a Bíblia, Provérbios, estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua, diz Provérbios. Cuidado com o que você fala. Quando você fala algo, você é o primeiro a receber o impacto desta palavra. Quando você fala algo, você é o primeiro a receber o impacto desta palavra. A morte e a vida estão no poder da língua. Você colhe do fruto da sua boca. Então, meu irmão, comece a profetizar o melhor de Deus para você. Comece a profetizar vitórias de Deus para a sua vida. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. No meu celular, eu tenho muitos momentos maravilhosos que eu passei com a igreja, com irmãos, com família, sozinho. Nós gravamos às vezes alguns vídeos de momentos únicos. E alguns momentos eu estou sentado em algum lugar, eu retorno lá na galeria e clico naqueles momentos. E é muito gostoso. E eu digo, vou fazer isso de novo em nome de Jesus. Momentos que, entende? Eu conheci um pregador que ele disse que quando ele estava muito atribulado, às vezes se assentava num lugar, tirava da sua bolsa um frasco pequeno de perfume, fechava os olhos, colocava a sua mente para imaginar momentos bons e cheirava aquele perfume, aquela fragrância, e a mente dele desligava daqueles problemas, e toda essa estrutura fazia ele entrar em nova dimensão, na dimensão da fé, e aquele medo, aquele pânico, tudo aquilo ia esvaindo, e ele conseguia ficar na dimensão da fé. Quando Pedro andou sobre as águas, ele estava na dimensão da fé. Quando ele tirou os olhos, o pensamento do Senhor e olhou as circunstâncias, ele afundou, você sabe a história. Então nós temos que andar nos domínios da fé. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. Às vezes o mesmo irmão que traz uma notícia boa, imediatamente ele começa a trazer uma notícia ruim. De notícia ruim você não precisa mais. Você não está cheio, você está superlotado em todo lugar. Você vê que os filhos das trevas têm a capacidade de criar um jornal inteiro, dando notícias do Covid, mas todas elas te oprimem. E a bem da verdade, nós nem sabemos se é verdade. Se é verdade. Eu quero averiguar uma notícia que um irmão deu aqui. Ele disse que o novo ministro da Saúde exigiu nome e CPF de todos que morrem em São Paulo.
que num dia lá parece que deu 1.700 mortes. No outro dia, quando ele começou a pedir nome e CPF, morreram 200 e pouco. Tem alguma coisa errada. E os 200 e pouco que morreram, certamente, nem todos foram Covid. Eu enterrei, fiz o sepultamento, o ofício fúnebre de alguns irmãos durante a pandemia. E um deles, um filho que é um engenheiro, andava eu, aquele carrinho, os coveiros, e mais 2 pessoas da família, e ele todo envelopado, e o filho que é engenheiro do meu lado dizia: pastor, coveiros, ele não morreu de Covid, mas o trataram como Covid, ou seja, você sabe, todo mundo sabe, há muita morte por aí, que não é Covid, está se tratando como Covid. Há muita notícia ruim, você não precisa escolher, é só você ligar. Você precisa selecionar, seja seletivo. O que você conversa, o que você permite que seus ouvidos ouçam. Nós temos uma aliança com os nossos olhos, com nossa boca, com os nossos ouvidos, eles são consagrados a Deus. E nós selecionamos o que falamos e o que ouvimos. Quando você fala mal de uma pessoa, o primeiro a ser prejudicado é você. E muitas vezes aquela fala sua é fruto de uma ferida, de um problema que está na sua alma. Nós somos conhecidos pelo que falamos. Uma pessoa se revela quando ela abre a boca. O tolo se passa por sábio se ele fica com a boca fechada. Você não discerne o que ele é. Como se conhece uma pessoa? Pelos frutos. E uma forma de frutos é a palavra. Não só as atitudes, mas a palavra também. Você fica observando uma pessoa, observando a pessoa, mas quando ela abre a boca, ela começa a se revelar, você começa a ver o que está dentro dela. Porque a boca fala, diz a Bíblia, do que está cheio o coração. Tem gente que é crente, mas só sabe ficar contando piada. Tem gente que é crente, mas só sabe, só tem assuntos de tudo. Mas em nenhum momento sai um assunto da Bíblia, da palavra de Deus. Ele é crente, mas ele tem vergonha até de dizer a paz do Senhor, porque ele acha que isso é cumprimento pentecostal. Não, é bíblico. E tem pentecostal, se você dizer graça e paz, ele acha que isso é coisa de liberal, de tradicional. Não, é bíblico. A maioria das cartas do Novo Testamento é graça e paz vos sejam multiplicados, graça e paz da parte do Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. É assim. Tem gente que tem vergonha. Você conversa com ele, não sai nada de Deus. Numa conversa inteira. Você seleciona. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Esse texto diz: a morte e a vida, diz Provérbios, estão no poder da língua. Tiago disse: quando alimento minha fé, a minha força aumenta. Quando alimento, nosso corpo, irmãos, ele tem força ou não pela comida que comemos. Já está mais que provado. Quem consegue ter uma dieta balanceada, vive mais e tem mais força e vigor. Espiritualmente a mesma coisa. Você tem força espiritual quando você se alimenta da palavra de Deus. Essa semana é semana de jejum. Amém, irmãos? Diga: eu vou jejuar. Fala: eu estou dentro. É hora de você sair de cima do muro. O diabo está falando: é difícil jejuar. Você acha que é difícil só para você? Mesmo um jejum de 12 horas? É o dia que você acorda de madrugada, dá vontade de comer alguma coisa. É o dia que você acorda de manhã, não tem café em casa, mas você sente o cheiro do pó. Não é assim? Ah, você pensou que era só com você? Você acha que alguém é acostumado a ficar sem comer? Ninguém. É uma necessidade física comer. Mas essa semana nós determinamos: a carne tem que morrer e o espírito vivificar. Então nós vamos fazer um jejum. E está provado cientificamente também que o jejum é benéfico à saúde física. Essa semana é semana de vitória, é semana de trazer a memória que dá esperança, de fechar os ouvidos para algumas conversas. Essa semana é semana de ler a Bíblia.
de ler esse livro. Sábado eu fui alinhar e balancear meu carro. Precisava, eu passei num buraco, nessas chuvas, fez um caroço na roda, e eu precisava levar para resolver esse problema. Eu levei a minha Bíblia. Quando eu desci do carro, o atendente pegou o carro, levou para a rampa, eu com a Bíblia debaixo do braço, ele falou: se o senhor quiser esperar ali, naquela sala de espera, eu por um momento fui lá para aquela sala, não é que eu quero te dizer que eu sou isso, ou mais espiritual, não tem nada disso. Deus conhece meu coração, cuidado para você não julgar e pecar. Mas eu estou contando a feita de experiência. Levei a Bíblia e fiquei lendo lá, depois cansei de ficar lá dentro, fui lá para o meio da rua, sentei no meio fio e fiquei lendo a Bíblia também. Não no celular, a Bíblia, essa Bíblia. Essa semana é semana de se alimentar aonde você estiver e for possível. É claro que no trabalho, se não é possível, você não vai fazer isso porque você está ali para trabalhar. Mas essa semana é semana de nos alimentarmos e trazermos a memória que pode dar esperança. Não só de jejuar e orar. É semana de adorarmos ao Senhor. Cantarmos, botarmos, colocarmos a nossa voz para fora. Essa semana que se passou, nós convocamos a igreja para levantar a mão aonde estivesse e fazer um clamor do sangue de Jesus. Eu recebi muitos vídeos. Recebi uma irmã na Avenida Central. Não sei onde ela estava ali, mas ela saiu de um comércio, colocou na calçada e falou: Senhor, eu clamo o sangue de Jesus. Nós como igreja batista Caminho da Fé, durante toda essa pandemia nós não paramos. É porque você esquece. Mas lá no início da pandemia nós promovemos uma grande carreata nessa cidade. De louvor e adoração e oração. Paramos em uns pontos, e um dos pontos que paramos foi em frente ao hospital, lá em abril ainda. Nem sabíamos o que estava por vir nesse ano todo. Mas ajoelhamos lá em frente daquele hospital, já havia pessoas doentes ali. Nós não paramos. De uma maneira ou de outra, entregando uma cesta básica aqui, outra ali, outra lá, alimentando famintos na rua, levando coberta. Isso é um privilégio que Deus nos deu. Quero trazer a memória que pode dar esperança. Nós começamos esse vídeo, essa live, colocando uma música do Fernandinho e colocando um vídeo que fala da nossa responsabilidade de evangelizar o mundo, de evangelizar as pessoas. Existem pessoas que nunca ouviram ainda falar de Jesus. E nós, como Igreja Batista, queremos fazer tudo que estiver ao nosso alcance. Porque nem tudo que Deus tem para fazer é para nós. Nem todas as formas de evangelismo que Deus tem, muitas delas não são para nós. Mas algumas são. E nós queremos ser fiel a Deus. Para isso, nós precisamos estar cheios de Deus. Cheios de Deus. Se alimentando e tendo em nossa alma algo a compartilhar com as pessoas. Quero trazer a memória, querido, se cuide. Se cuide. Não fique com neurose. Repreenda a neurose na sua vida. Eu sei que elas vêm, é o inimigo que ataca, eu sei. Mas lute, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Você que não está saindo de casa, você não sai de casa porque você está com terror. E às vezes precisa sair. Essa semana o governo está dizendo, não saia de casa, fique em casa. Nós estamos nesse lockdown, né? Supermercado, ônibus, nada está funcionando hoje. Amanhã alguma coisa funciona. Mas tem gente que está em casa apavorado. Querido, eu já lhe disse. As pessoas falam que as igrejas pegam Covid. Aqui, ninguém pega Covid. Pastor que está falando, aqui ninguém pega Covid. Ninguém entra ali sem máscara. As cadeiras têm um distanciamento de 1 metro e pouco. Todas as cadeiras são esterilizadas. Passa-se álcool 70% na mão de todo mundo. Todo mundo de máscara, como que se pega? Aqui ninguém pega. Estou falando isso para pessoas que às vezes estão com medo de ir à igreja, porque lá... Não, irmão, o ônibus é muito pior, tá?
as praias, os bares. Eu passo aqui e vejo milhares de pessoas nos bares, todas sem máscara. Não vejo uma com máscara. Mas aqui nem entra, nem passa daquela porta ali. Tem. Se não tem, às vezes a gente dá. Às vezes não, todas as vezes a gente dá. Não repreenda o medo da sua vida. Tome as medidas e vamos continuar marchando. Quero trazer à memória o que me dá a esperança. Eu tenho coragem de dizer para uma pessoa assim: eu não quero ouvir isso. Não, eu mudar de assunto. Faça isso. Faça isso. Eu não quero ouvir isso. Eu não quero conversar isso. Esse comentário, falar da vida de uma pessoa, falar de coisas terríveis. Não quero. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero ser um arauto das boas novas, não do caos. Um proclamador de boas novas, não do caos. Em nome de Jesus. Chegou o tempo, essa semana é uma semana decisiva. Semana de clamor, de oração. A Fiocruz está entregando 6 milhões de vacinas por semana. Já entregou 21 mil. 21 mil nessas últimas 3 semanas. E vamos continuar. Tem muita coisa boa nesse país. Tem muita coisa tremenda acontecendo. E nós como igreja, domingo que vem nós estaremos reunidos aqui presencialmente. E eu creio que em breve, irmãos, nós precisaremos voltar com mais cultos, porque o espaço não vai comportar. Eu creio, igual diz o Salmo 90, que o Senhor vai recompensar esse tempo de luta com o tempo de bonança e paz. Eu creio que nós estamos nos preparando para uma das maiores colheitas que a igreja cristã, que a igreja de Jesus, melhor dizer assim, no mundo já teve. Nós teremos colheitas de almas, pessoas virão sedentas, apaixonadas por Jesus. Nós hoje temos uma classe que está em recesso há 2 semanas, uma classe de batismo, que eu pensei que tinha 10, na primeira aula tinha 20 e tantos alunos, pessoas diversas que eu nunca vi na minha vida, dizendo eu quero se batizar. Algumas eu conheço, mas outras eu nunca vi na minha vida, nunca vi. Estão lá na classe de catecúmenos. Nesse período, nós estamos nos comunicando pelo via Zap, eu e a professora, mandando mensagem, ministrando ao coração deles, eles respondendo alguma coisa, e nós dizendo, está parado, mas vamos voltar. Almas sedentas. Há muita obra a ser feita, mas você precisa estar cheio de Deus. Escolha, tire um momento todos os dias, inclusive hoje, para dobrar o seu joelho aí na sua casa e falar um pouquinho com Deus, pedir misericórdia. Durante todos os dias, determine isso, encha a sua vida de coisas boas, compartilhe coisas boas. Em nome de Jesus. Quem entendeu, diga aleluia. A mensagem foi muito simples. E desde o começo que eu estou aqui, eu estou falando a mesma coisa. Mas estou falando da parte de Deus. Para você e para mim, para nós, para a igreja. Deus não usaria Josué, se Josué continuasse prostrado igual ele estava. Deus não usaria. Deus falou, Josué, eu tenho uma grande obra para você, mas você precisa parar de chorar. Você precisa encarar os fatos, a verdade. Moisés já morreu, entende? Tem pandemia mesmo, você precisa encarar a realidade, mas se levante na força do Espírito. Você vai enfrentar exércitos, você vai enfrentar a pandemia, então, já que você vai enfrentar exército, afie sua espada, treine seus soldados, organize os seus batalhões, seus regimentos. Já que nós temos que enfrentar a Covid e fazer as nossas atividades, vamos usar máscara, álcool em gel, vamos manter o distanciamento, mas vamos à luta em nome de Jesus com o coração e cheio de expectativa em Deus, em nome de Jesus Cristo.